Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um EBD Online, esta EBD bem pertinho de você. Sou o professor Gastone e estou aqui para, com vocês, falar um pouquinho da lição de número 8, trazer algumas situações que espero eu ajudar na vossa aula, né? A nossa contribuição ela é em poucos minutos, mas creio eu que dá para a gente trabalhar. A lição de número 8, que tem por título Amor pelas Almas. Não tem como nós falarmos em amor pelas almas e não falarmos de evangelização, de missão, missão intracultural, missão transcultural, mas é claro que os irmãos aí vão se delimitar aquilo que está nos objetivos. Né? A nossa lição, ela está definida aí nos limites do texto de Marcos 16, versículos 14 a 20, e é claro, a gente enfatiza muito Marcos 16 e 15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mas é o texto mais amplo para que os irmãos possam trabalhar com os vossos adolescentes. É claro, se possível, deixar que eles leiam este texto e eles mesmos tragam algumas concepções sobre o texto, né? E você, professor, trazer ali justamente o amarrar daquilo que eles estão pensando, daquilo que vão colocando lá com os seus entendimentos. E é possível que alguém tenha um entendimento fora daquilo que o texto está dizendo, e é quando você, professor, traz aquela compreensão, aquele aluno para o entendimento do texto, né? E aí nós temos a mensagem que, na leitura da lição de adultos, seria o texto áureo. E a gente tem Marcos 26 e 19. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós normalmente lemos esse texto na versão corrigida. Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Tá? Então, só para ter esse contraponto de uma versão corrigida da nova tradução da linguagem de hoje. A nossa lição tem como objetivo, ou pelo menos objetivos específicos, conceituar o que é evangelho. Então, dar o significado aí do que é evangelho. Então, a gente precisa, tá? Então, eu vou começar falando até de evangelho no Antigo Testamento. Você pode fazer isso ou não, tá? Mas é interessante que se fala isso, porque quando algumas pessoas tendem a trabalhar evangelho, associa que evangelho é apenas a partir do Novo Testamento, porque tem os livros que nós temos lá classificados como evangelhos. Né? Então, mas nós temos lá evangelho no Antigo Testamento. E a gente vai trazer só uma consideraçãozinha. Descrever o efeito do evangelho na vida das pessoas. Por fim, relatar a ação do Espírito Santo por meio da pregação do evangelho. Então, a gente precisa, de fato, estar trazendo essas considerações para os nossos adolescentes. É claro que nem todos os adolescentes eles vão trabalhar nos departamentos de evangelizações. Então, algumas igrejas, algumas congregações, algumas convenções limitam os adolescentes a estarem trabalhando mais com oração e louvor, e o evangelismo já com jovens e adultos. Mas tem congregações que aproveitam, né, a força desses adolescentes para impulsionar a evangelização. E aí nós trazemos a importância de, seja adolescente ou não adolescente, evangelizarmos, né? Trazermos aí essas experiências na pregação do evangelho, na exposição da palavra, no ensino da palavra, e muito mais com a nossa vida, falar sobre Jesus, né? Testemunhar desse Jesus Cristo. E aí,
o nosso comentarista ele divide a lição em 3 tópicos. No primeiro é a parte conceitual, o que significa evangelho. Então nós temos aí significado do evangelho, que subdivide no preparo dos discípulos, na convicção da mensagem do evangelho. E dentro desses subtópicos, é interessante, querido professor, querida professora, que vocês consigam trazer o vosso adolescente para esse entendimento sobre o evangelho. Né? Então, o título da lição fala amor pelas almas. Se nós não tivermos amor pelas almas, então não faz sentido evangelizar. Não faz sentido dizer para alguém, aceita Jesus para que ele possa te salvar da perdição eterna. Aceita Jesus para que ele transforme teu viver. Se eu não tenho amor pelas almas, não faz sentido trabalhar isso, não faz sentido evangelizar, não faz sentido fazer cultos de missões, não faz sentido, não tem. Então eu preciso que o meu adolescente ele compreenda o desejo de levar a mensagem. E esse desejo de levar a mensagem parte do desejo de estar perto dessas pessoas com Jesus, o amor pelas almas. Né? E você pode fazer um contraponto, né, daqueles adolescentes que já estão namorando, ou daqueles que já estão paquerando, ou daqueles que pelo menos gostam de alguém, ou alguém do seio familiar. Então se gosta, quer estar perto. E se quer estar perto, anuncia alguma coisa, dá bom dia, dá boa tarde, dá oi, dá um beijo, dá um cheiro, dá um abraço. Então, normalmente, quem ama, já dizia o saudoso pastor José Gomes dos Santos, quem ama vai ao encontro, quem ama quer estar perto, quem ama abraça. Então, quem ama vai ter desejo de que essas almas também sintam o mesmo gosto, o mesmo prazer que nós sentimos, que é da presença de Jesus por meio do Santo Espírito de Deus, que isso se chama graça, né? A presença de Deus na pessoa de Jesus. E aí nós temos então, no primeiro tópico, o significado do evangelho. A palavra evangelho significa boa notícia, boa nova, e era usada no contexto dos romanos, quando o imperador tinha alguma novidade para alegrar as pessoas. Né? E aí nós temos essa boa nova, mas agora não para o imperador, mas para anunciar o Salvador do mundo nasceu. Né? Quando nós falamos de evangelho, então nós associamos o evangelho justamente no Novo Testamento, a partir dessa mensagem de Jesus. Mas evangelho, ela vem bem antes. Por favor, tome nota e leiam comigo nesses minutinhos que nós temos ainda. Eu deixei já marcado para facilitar aqui a nossa vida, tá? Então, por favor, Gálatas, capítulo de número 3, eu tinha deixado marcado. Gálatas, capítulo de número 3, versículos de número 8 em diante, mas eu vou frisar aqui alguns versículos. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações são benditas em ti. Deixa eu ler de novo porque eu pulei a palavra primeiro. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. E isso aqui nos leva lá para Gênesis capítulo de número 12. Eu vou terminar de ler aqui, mas a gente vai para lá. Um tempinho dará para a gente fazer essa complementação. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. É evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. E aí a gente volta lá para Gênesis, capítulo 12, tem também a capítulo 17, falando de Abraão, a promessa de Abraão de ter filhos, a promessa já com Isaac, com a sua esposa. Então, a gente traz aí. Mas Gênesis capítulo de número 12. Que evangelho foi esse?
Ora, o Senhor disse a Abrão, ainda não era Abrão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. As boas novas que Deus estava trazendo para Abrão era justamente evangelho. No Novo Testamento, as boas novas de Deus também é evangelho, só que nós já associamos a pessoa de Jesus Cristo. Tá? Então nós temos aí evangelho. Se você, querido professor, querida professora, quiser explorar essa parte, você explora. Se vê que não vai dar tempo, porque a lição ela caminha aí para o preparo dos discípulos dentro desse primeiro tópico do significado de evangelho, então você avança para isso, né? Então, eu preciso estar preparado. Olha, eu amo as almas, eu quero trazer todo mundo para Jesus, mas eu não conheço Jesus. Como é que eu vou falar de Jesus? Vai ficar difícil. Então, eu preciso me preparar, eu preciso conhecer para poder dizer quem é, como esse Jesus trabalha em nossas vidas, tá? Então, basicamente é isso. A mensagem do evangelho deveria ser compartilhada com todas as pessoas, mas para isso precisava que os discípulos fossem preparados. E aí Jesus conviveu com eles, preparando-os para que a palavra do mestre fosse anunciada, né? Desse continuidade. E a convicção dessa mensagem. Então, eu preciso estar preparado e convicto. Eu preciso crer nisso que eu estou falando. Eu preciso crer que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus prepara o homem, que Jesus batiza, que Jesus leva para o céu, que Jesus perdoa pecado. Eu preciso crer nisso. A mensagem ela é poderosa em si, mas eu preciso crer. Não é? Então, a ideia que nós lemos em Gálatas, capítulo de número 3, o evangelho lá anunciado primeiro a Abraão, é que é necessário que nós creiamos naquele que Deus enviou. Não é? Deus enviou seu Filho e o seu Filho nos enviou. Enviou a quem? Ao mundo. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Queridos irmãos, ainda temos no tópico 2 o efeito desse evangelho. Então, quando nós anunciamos esse evangelho, ele impacta não só quem anuncia, como quem recebe essa mensagem. E aí nós temos a autoridade dada aos discípulos, receberam autoridade, e autoridade é diferente de autoritarismo. Autoridade é diferente de ter o poder nas mãos. Eu tenho poder, mas não tenho autoridade. Não é? Lembro de alguém que queria expulsar demônio no nome do Deus de Paulo. Né? E o demônio repreende, dizendo que Paulo conhecia Jesus, mas não conhecia. Então, ter autoridade é diferente. Né? Então, os nossos adolescentes precisam conhecer essa diferença de terem autoridade. Às vezes podem estar indo para a igreja, podem estar de roupa de crente, pode estar com a Bíblia de crente, pode estar vestido de crente, pode ter tudo de crente. Mas quando chega na escola, né, fala palavrão, junta com outras pessoas que acabam servindo de chacota para o evangelho, faz o que não deve, entra em lugar que não deve, fala o que não deve, come o que não deve, bebe o que não deve. E aí pode ter até aspecto exterior de crente, mas o interior não. Então ele pode até receber no momento uma determinada oportunidade para falar de Jesus, para cantar de Jesus, para fazer qualquer coisa, mas não tem autoridade para falar de fato com a presença do Mestre Jesus. Tá? Então vocês podem trabalhar isso. E o poder que a mensagem do Evangelho tem, este poder transformador. Qualquer um que consegue mergulhar
na mensagem do Evangelho, a sua vida ela é impactada, ela é mudada, ela é transformada. Não tem como. E para isso, é claro, os nossos adolescentes precisam compreender essa mensagem do Evangelho, tá? Que nesses dias está um pouquinho complicado, viu? As crianças, elas já estão impulsionadas até a buscar batismo com o Espírito Santo. Aí quando chega na fase da adolescência, as mensagens elas são muito egocêntricas e tira o pé do chão, pula, sente e faz isso, faz aquilo, quando na verdade o relacionamento com Cristo está sendo deixado de lado. Então há uma preocupação muito grande e é necessário, professor, que você intervenha nisso, que coloque aqui em pauta as consequências, aqui colocar os efeitos da mensagem, da palavra de Deus na vida dos nossos adolescentes. Uma palavra simples, mas que é de grande força. É transformação. Não tem para onde. A palavra de Deus, ela vai provocar novo nascimento em todos aqueles que aceitarem Jesus, inclusive adolescentes. Terceiro e último tópico da lição, o Espírito Santo e o Evangelho. Então é ele que vai impulsionar a propagação do Evangelho. Então a gente pode até fazer meramente porque estamos escalados, meramente porque tem um momento de sair ao campo, evangelização em massa, todo mundo lá do grupo de adolescentes, mas o desejo pelas almas e esse ungir, preparar, separar para levar a palavra do Mestre é responsabilidade exclusiva do Espírito Santo de Deus. E aqui vai trazer para a gente, no dia de Pentecostes, você pode trabalhar também o significado do Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, que é penta no grego 5, mas nesse caso aqui especificamente falava de 50 dias depois da Páscoa, o Espírito Santo desce e não só desce gotejando, ele desce derramando poder sobre todos que estavam no cenáculo, todos que estavam no ambiente. Então, ele enche a casa. Então, é necessário compreendermos que para anunciar Jesus, não basta apenas saber o nome de Jesus, é necessário estarmos cheios dele. Por quê? Porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se eu estou cheio de Jesus, só vai sair Jesus. Mas se eu estou cheio de outras coisas, pode até sair o nome de Jesus, mas com segundas ou terceiras intenções. O ideal é que estejamos cheios. E quando estamos cheios, estamos aí suscetíveis à ação do Espírito Santo. Batismo, renovação, dons do Espírito, as curas, o que o Espírito Santo quiser fazer, ele vai fazer quando nós nos entregarmos a ele. E por mais que alguém diga, vamos buscar o Espírito Santo aqui para ficar pulando, para ficar fazendo isso, para ficar fazendo aquilo, batismo com o Espírito Santo, derramamento de poder, revestimento de poder, não é para ficar nas quatro paredes, é para sair delas, anunciando ao mundo que esse Jesus que veio há de voltar e arrebatar a sua igreja. Que Deus te abençoe, querido professor, e que te use poderosamente em mais uma aula para a glória do nome de Jesus. Um grande abraço, até a próxima. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81
98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 8198883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.